A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia, obrigado pelas Suas misericórdias que se renovou mais uma manhã em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Vem, Espírito Santo, nesta manhã e ministra aos nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, que ela fique fixada em nossas mentes, ao ponto de começarmos a viver a Tua palavra e não só lê-la. Que a Sua glória, que o Seu nome seja exaltado, que a Sua glória venha sobre nós, Pai, para que possamos verdadeiramente vivermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Abençoe o Brasil, Senhor, tem misericórdia do Seu povo, que o Senhor venha e abra os olhos e os ouvidos da Sua igreja, para que possam compreender, Senhor. Levante atalaias, levante pessoas com autoridade, Pai, para avisar que é preciso despertar, porque o noivo está vindo. E que a Sua glória seja exaltada, e que o Senhor seja glorificado, e que eles saibam que o Senhor é o nosso Deus. Seja com Israel, traga paz para Jerusalém. Abençoa aquele povo, Pai, e tem misericórdia deles. E que eles venham reconhecer Jesus como Messias, para a honra e glória do Teu santo nome. Para que o Senhor seja glorificado e a Sua palavra se cumpra. Abençoe cada um aqui, Senhor, na sua casa, na sua família. Que o Senhor continue ministrando e a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Ezequiel 33. Hoje eu vou pedir para vocês lerem. Por favor. Quer que eu leia? Pode ser? O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, quem vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, seu sangue requerirei da mão do atalaia. Misericórdia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lá anunciarás a minha parte. Anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerás, esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Meu Deus. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo, visto que
As nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos neles. Como viveremos então? Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dizes aos filhos do teu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio não cairá por ela, no teu dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça, no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticar, ela morrerá. Ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele, juízo e justiça, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor? Julgando-vos eis, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua persuasão. E sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ou aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abriram a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuía essa terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dizendo-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue. Porventura, possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará
a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu, o Senhor, quando eu tomar a terra em desolação e espanto por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, falam um com os outros, cada um ao seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procedes do Senhor. E eles vêm a ti, como um povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de que tem voz suave e que bebem tanque, e que bem tanque, porque ouve as suas palavras, mas não as põe em obras. Mas quando vier isto, eis que esta está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Ele repete de novo, né? O que ele tinha falado lá no 3. As ordens que eles falam, né? Ele repete sobre ser o atalaia e tal. Mas eu acho bem interessante que ele deixa bem claro nesse daqui, que lá ele fala do inimigo, aqui ele já fala daquele que vem para matar. E eu marquei aqui no finalzinho, eu achei. Ele fala que você. Cadê? A partir do 22, ele fala que eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. Lembra que lá no capítulo 3, o Senhor fala que ele ia ser silenciado? Deus fala que ia grudar a sua língua no teto, no céu da boca, para que ele não falasse mais e só voltasse a falar no tempo certo. E é bem interessante, porque precisamos aprender a falar. E a gente vê para esse tempo tudo isso, né? Como a abominação que cometem, como muitas vezes a gente fala do Senhor, a gente fala da sua vinda, as pessoas nos ouvem, as pessoas ouvem músicas boas, mas na verdade não pratica nada do que se aprende. Uhum. E como isso é pesado, porque no fim das contas tudo isso será cobrado deles mesmo. Então o Senhor tem colocado bem no meu coração, não importa, aí eu volto lá no 3, né, que ele não fala isso, mas lá ele fala, não importa se eles vão ouvir ou não. Precisamos anunciar. Igual acho que eu disse ontem, eu vi uma imagenzinha bem legal. Quer você acredite ou não, Jesus está voltando e eu preciso te avisar. Então, aqui Ezequiel recebe essa missão e como eu tenho aprendido, o profeta ele atira para aquela época, né? Porque isso aconteceu com Jerusalém. E eu vejo ele também atirando para um futuro que está tão próximo, de novo em Jerusalém, né? E aos povos ao redor. E como aqueles que se dizem do Senhor estão perdidos, não veem mais o Senhor como uma solução. Esses dias eu estava ouvindo não sei se vocês viram ontem, mas a Apple lançou um novo óculos que vai custar o olho da cara. Eu vi um vídeo que o cara falou, a Apple vai nos quebrar. Mas é um óculos que vai fazer toda a função da tela de um computador.
E aí eu tava ouvindo o Rafael Bittencourt, ele falou um negócio que eu achei bem interessante. Não, o Rafael não. O do Jesus Cop, esqueci o nome dele. E ele fez uma live, ele falou assim, o que que tá se tornando? Tá se tornando o culto do eu. Então, a gente já tá nessa, né? Que a gente vai na multidão das pessoas e fica ali no celular, não conversa mais, não interage mais. Agora, você imagina você com um óculos, do qual você tá vendo o ambiente em volta, mas você tá vendo outras coisas, como se fosse a tela de um computador, e você tá vendo outras telas, as pessoas estão em volta conversando, e você tá vendo essas pessoas, mas sua visão, você tá centrado em outra coisa. Meu Deus. E tá se separando, né? O culto ao eu posso, eu vou fazer, dane-se os outros, tá cada vez crescendo mais. E precisamos voltar a ter a comunhão, né? Por isso que cada vez mais a ideia de comunidade vai se apagando, e cada vez mais o amor vai se esfriando, e cada vez mais vai entrando essas igrejas que não pregam a palavra e vão enganando as pessoas, porque as pessoas estão buscando o eu, e aí eles cultuam o eu. E como isso tem distorcido verdadeiramente o evangelho do Senhor, como isso é perigoso e como isso é maravilhoso, porque está anunciando que ele está voltando. Meu Deus. Tem aqui uma reflexão que fala que nos dias de Ezequiel, muitos dos israelitas permaneceram em sua terra. Aí isso eu achei bem interessante, que quando o Senhor fala que a ira dele virá, não importa onde você esteja, se você estiver na espada, morrerá, se você estiver na cidade, morrerá a espada, se você estiver no campo, os animais selvagens o devorarão, e se você estiver escondido numa caverna, morrerá de peste. E aí eu volto lá em Apocalipse, quando você começa a ver as pragas, as coisas que acontecem. Então, para o ímpio, não tem escapatória. E aí eu quebro algumas coisas que estão na minha cabeça, quando fala que ainda sobrarão aqueles que não aceitaram a Cristo e também não aceitaram a marca da besta. Mas se você não aceita Cristo, você já o negou. Então, isso é bem difícil na minha mente, tá? Compreender. Então, como que você escapará da espada ou dos animais selvagens, da peste que acontecerá? Tem um ser uma entidade que vai atacar todos aqueles que não têm a marca do Senhor naquele período. E aí, como que isso é linha teológica que fala que ainda haverá uma terceira espécie, né? Vamos colocar assim, que não aceita Cristo, também não aceitou o anticristo. Isso é difícil de entrar na minha mente, de verdade, porque não existe em cima do muro, sabe? O muro é do diabo, então se você não aceitou a Cristo, você negou. E isso queima assim, sabe, no meu coração. Bom dia, Delei. Nessa dúvida, então na dúvida, Bom dia. tudo bom? Atrasado. Bem atrasado. Então na dúvida é melhor servir ao Senhor. E aí ele continua que eles se consideravam merecedores da posse da terra por serem descendentes de Abraão. Mas Ezequiel lhes lembrou que a posse da terra dependia da obediência espiritual, não do tamanho da população. Até hoje, né, ou na época de Jesus, eles batiam no peito e falaram, mas nós somos descendentes de Abraão. E aqui ele deixa claro que não importa, o que importa é a obediência. Hoje, em nossos próprios dias, somos confrontados com a mesma mensagem. Devemos lembrar que a nossa salvação não depende das nossas próprias obras ou méritos, mas sim da graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. No entanto, a obediência espiritual é um fruto da nossa fé e uma demonstração à nossa gratidão a Deus. Devemos ser fiéis à palavra de Deus e buscar obedecer a ela em todas as áreas da nossa vida. Não podemos depender da obediência dos outros. Isso eu acho bem legal, cara, que Ezequiel deixa bem claro que tudo é individual, que tudo depende só de você.
para garantir a nossa própria salvação ou bênção, devemos cada um de nós ser fiéis à palavra e buscar obedecer, e ele em todas as áreas das nossas vidas. Além disso, devemos lembrar que a hipocrisia é um perigo real. Podemos dizer que amamos a Deus e ouvimos a sua palavra, mas se não colocarmos essa palavra em prática, somos hipócritas. Devemos ser honestos em nosso relacionamento com Deus e com os outros, colocando a obediência à sua palavra em primeiro lugar. Me veio lembrar quando Jesus fala, né? Quem me ama verdadeiramente guarda as minhas palavras, guarda aquilo que eu digo, guarda os meus mandamentos. Que possamos aprender com a mensagem de Ezequiel e sermos fiéis discípulos de Jesus, obedecendo a sua palavra e demonstrando sua graça e poder em nossas vidas. Possamos confiar na confiabilidade e verdade da palavra de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então não adianta ser justo se não obedecemos. Outra coisa também que é difícil de lidar é: perdemos ou não perdemos a nossa salvação? E o tempo todo está falando que o justo precisa vigiar e se manter justo, porque se o justo cair na iniquidade e morrer, morrerá no pecado. Viu? Então precisamos vigiar o tempo todo. O tempo todo. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Não, o que é interessante aqui é que o Senhor deu uma missão para ele, né? Se a gente for ver aqui no 7, né? Ele fala: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte, né? Ou seja, Deus tinha dado para ele uma missão. Você vai falar, porque o povo, no 1 lá em cima, ele vai falar, né? Que a espada sobrevém, falando de tudo que o povo sofreria por conta das consequências das suas atitudes. E aí ele fala para Ezequiel que ele vai ser aquele homem que vai anunciar o que Deus deseja falar para aquele povo, né? E assim ele faz. Aí ele fala assim, ó: se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, né? E tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá. Esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. No meu entendimento, né? Ele deu uma ordem, você vai ter que falar. Mas eu não quero falar, porque eu não quero me magoar a pessoa. Eu não quero, né, causar inimizade. Mas o Senhor deu uma ordem para ele falar. Então fala, porque se você não falar, vai ser cobrado de ti as consequências. Por quê? Eu preciso que ele entenda que ele precisa mudar o caminho dele, mudar a rota dele, né? Aí, quando a gente chega no 11, ele vai falar assim, ó: diz-lhe vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, tipo assim, o profeta vai falar, mas tem que falar aquilo que o Senhor mandar falar. O ímpio se arrependendo, se convertendo, ele não vai ter prazer na morte dele, né? Vai mudar a trajetória daquela pessoa, ou trazendo para o dia de hoje, vai fazer com que essa pessoa conheça, vamos dizer assim, a paz do Senhor. Aí ele vai lá no 12, já fala da justiça, né? Como que será a justiça do justo, o que acontecerá a partir dessa conversão. Mas quando a gente chega no versículo 22, a gente vai ouvir que ele fala assim: ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abriu a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Quer dizer que chegou um momento que o profeta ficou calado. Chegou um momento que o profeta não falou mais.
Ele ficou no canto dele, vamos dizer assim, eu estou no meu momento aqui, eu estou calado, eu não vou falar mais, eu vou esperar ver o que o Senhor vai mandar eu fazer. Porque eu penso assim, que no momento que o profeta se calou, trazendo para os dias de hoje, é o momento que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, porque às vezes a gente quer falar, a gente quer que seja da nossa forma, mas Deus fala, não, se cala, há tempo para tudo. Uhum. Depois disso, o que aconteceu? Que Deus mandou, ele não permitiu ele mais ficar calado. Então, lá em cima, a gente vê o Senhor mandando, fala. Agora o quê? Se cala. Porque se você falou, agora é a parte que eu trabalho. Então, você não precisa mais falar. Eu achei interessante isso aqui também. E ele se calou foi em obediência, né? Então, a gente tem que saber o momento certo para a gente falar, mas falar quando? Quando Deus mandar a gente falar e falar da parte de Deus, não porque eu acho, porque tem que ser assim, do meu achismo. Porque o meu achismo não muda a vida de ninguém. O meu achismo não traz clareza para ninguém. Mas quando eu falo daquilo que Deus manda, a experiência que eu tive, o ensinamento vindo da parte do Senhor, há uma mudança. Mas depois disso o Senhor fala, agora se cala e deixa que eu trabalho. Eu achei muito interessante isso aqui. Ou seja, há tempo para tudo, né? Sim. E ele leva exatamente essa passagem, estou olhando aqui nos versículos, ele leva exatamente para Ezequiel 3. E aí, realmente, se a gente pegar ali, às vezes, por que ele fala que ele precisa realmente falar, sabe? Porque às vezes a gente fica na dúvida, será que é Deus mesmo? Então Deus precisa, a gente Isso precisa, mesmo. às vezes, ficar em silêncio para realmente descobrir que a voz que estamos ouvindo é a de Deus. É, isso. E aí Ezequiel tá ali, e aí ele tá ali em silêncio, e aí esse cara que sobreviveu, eu vejo Deus ministrando ao coração dele, antes desse cara chegar, tipo assim, ó, vai chegar um cara aí, agora acabou o silêncio, você tem que falar. Vou voltar lá na verdade, vou voltar lá em Elias. Elias faz tudo o que faz e no final da história dele, ele foge para uma caverna por medo. E Elias foi um grande profeta. Pode chegar o momento de que a gente está travado e com medo se realmente devemos anunciar isso. Por exemplo, se você pegar no meio cristão evangélico, ou em qualquer meio cristão, e começar a falar para anunciar que Jesus está voltando, as pessoas vão falar, não, mas isso sempre aconteceu. Não, realmente, ele está voltando há 2000 anos. Não, não vai ser na nossa geração, não. Talvez na próxima. Cara, Paulo e as igrejas não tinham essa visão. Eles acreditavam que Jesus ia voltar naquela hora. Paulo, ele fala assim que os mortos se levantariam e nós que estamos vivos seríamos arrebatados. Então, Paulo acreditava que era no tempo dele e que ele nem ia morrer, que ele ia ser arrebatado. Então, precisamos viver os dias de hoje como se fossem os últimos. E como Ezequiel, como Deus fala aqui para Ezequiel, somos escolhidos atalaias. Eu acredito que o atalaia é aquele que desperta primeiro. Aí a gente volta lá, eu vou lá em Mateus 25, quando a parábola das 10 damas de honra, tem alguém acordado que fala para elas, desperta que o noivo está vindo. E eu acredito que lendo isso e vendo isso daqui, veio na memória na hora isso, que esse atalaia é esse cara que está acordado, é esse profeta que está atento aos sinais, e é aquele que desperta as damas de honra e fala, ó, desperta, o noivo está vindo. Então Deus nos coloca como atalaia. Aí cabe a nós falar, eis-me aqui, ou fazer igual aqui no final. Eu ouço a palavra do Senhor, mas não ponho em prática. O senhor falou uma coisa aí que eu achei interessante e aqui traz também, é quando, um exemplo, você falou assim, mas muitos estão indo na igreja, né? Mas já há 2000 anos que o Senhor vem, mas, um exemplo, até agora nada. Mas quando a gente lê aqui o 13, ó, ele fala assim, ó, quando eu disser ao justo que certamente viverá,
e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ou seja, tipo assim, eu tenho consciência que eu sou justa diante de Deus, então eu posso fazer algo que não vou ter consequências, um exemplo, né? Ele deixa bem claro aqui. Só que aí, quando ele vai no 14, ele fala assim, ó, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverás e não morrerás. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então Deus fala assim, ó, se você foi pecador, se você errou, se você fez tudo o que desagradou a mim, porém a palavra chegou até você, você teve clareza, você teve entendimento, você se arrependeu de fato e de verdade, estabeleceu os padrões, viveu sobre estatutos, ou seja, viveu sobre princípios da palavra. O seu pecado eu apaguei, o seu pecado eu esqueci, né? Agora eu tenho uma nova intimidade e comunhão com você. Só que aqui eu vejo uma coisa, porém o ser humano não esquece. Porque quem faz questão de sempre estar lembrando do pecado, mas é porque era assim. Hoje está se achando porque se converteu, está na igreja, né? Hoje acha que é uma pessoa melhor que todo mundo porque hoje carrega uma Bíblia. Mas olha como era no passado, olha o que fazia no passado. Então o homem ainda lembra do que fazemos. O homem ainda, muitas das vezes, olha para a gente com o olhar lá de trás, lá do passado. Mas Deus não, deixa bem claro aqui, né? Que ele apaga, ele esquece tudo. Ele vai Posso deixar um adendo disso que você está falando, antes que eu esqueça, que é o que Jesus fala, né? O profeta não tem poder na sua própria casa. Uhum. Então, por isso que muitas vezes é necessário se afastar daqueles que amamos. Fica lá, né? E você sabe o que eu achei interessante aqui também, seu Éder? E a todos aí, porque ele cita algumas coisas aqui que lá no 20 ele já falou. Sobre a questão do pecado, cada um vai responder sobre si, né? Mas aqui ele fala, tipo assim, ó, se você que tem a função de falar, não falar, eu vou cobrar também de você. Só que lá ele fala assim, ó, um não vai pagar o pecado do outro. Sim. Mas e aí? Então, eu compreendo, sim, que você tem que... Aqui ele está falando em caso de correções, né? Se vê a pessoa errada e não fala, né? Eu entendo, assim, aí se está condizente ao erro. Aí não sei se eu estou certa, mas, assim... Não fala assim para você, no caso de... Ai, fiz confusão aqui, peraí. Deixa eu Seria a formar uma questão da situação. evangelização, independente, você vai Entendi. evangelizar, você vai Aham. falar. Só que quem está ouvindo vai querer viver, vai querer praticar? Ok, é a escolha, mas eu fiz aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Então, eu lavo as minhas mãos, assim, tipo isso, né? Eu fiz a minha parte, eu falei, o Senhor mandou eu ser atalaia. O Senhor mandou eu abrir a minha boca e falar a palavra dele. Porque quando a palavra é de Deus, ela traz o quê? Arrependimento, era o que Ezequiel tinha a função de fazer ali. Levar o palavra de arrependimento para aquelas pessoas. Mas aí, quando o profeta não tem voz no seu próprio casa? Oi? Fala do mesmo jeito. Aí a gente volta lá em Ezequiel 3. Porque isso aqui tudo é uma conclusão, se você tem que aprender, a gente tem que juntar tudo, o 3 e o 33 é praticamente a mesma coisa com palavras diferentes. Só que lá no 3 ele fala assim, fala, mas eles não vão ouvir porque são casa rebelde. A sua função é falar, quem converte, quem convence é o Espírito. A gente tem que parar com a ideia de que precisamos convencer as pessoas do que elas estão no mau caminho. Por exemplo, o Senhor está queimando no meu coração para chegar numa pessoa e falar, você precisa se arrepender e voltar para o seu caminho. Se ela vai ouvir ou não, o problema é dela. Eu vou limpar as minhas mãos do sangue dela, entendeu? Ai, amém. É porque no 3, no 7, ele vai falar assim, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim.
pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada, dura de coração. Mas mesmo o coração sendo duro, chega uma hora que a semente está ali plantada. Então, assim, eu tenho que falar. Eu falei, fiz aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Mas não houve mudança, agora eu me calo, que é como ele falou aqui no 22 para o profeta, agora fica calado. A semente já foi plantada. E seja testemunha, né? Exatamente. E aí as pessoas elas já não vão mais se converter com as suas palavras, assim, com as suas ações. Sim. Nossa, como é sério isso. Eu vejo assim, que em tudo isso aqui o Senhor só nos orienta o seguinte: me obedece, faz o que eu estou mandando que você faça, mas o resultado da sua obediência na vida dos outros vai ser eu que vou fazer. Eu não preciso ficar me preocupando. Mas é porque fulano tem. Eu sempre falo isso, um exemplo para minha mãe. Ela quer muito, ela acha que é ela que vai converter o meu sobrinho mais velho. E eu falo sempre, minha mãe, ela fala, mas eu já orei a Deus, já entreguei na mão de Deus. Eu falei, a senhora entregou no momento que está de joelho, mas levantou do joelho, a senhora toma de volta. Porque aí a senhora quer falar, a senhora quer impor as coisas, a senhora acha que tem que ser da forma... Eita, que eu preciso de oração, que eu estou igual a mãe da Neide. Aí eu falo para ela, entenda uma coisa, a senhora não falou que colocou nas mãos e nos cuidados do Senhor, agora aprenda a confiar e descansar. No momento certo, na hora certa, o Senhor vai fazer a obra. O que a gente tem que ter é uma oração constante. Em que sentido? Senhor, não deixa Satanás tocar na alma. Senhor, não permita que desça a cova sem te conhecer. E pronto. A mudança é Deus que faz. Esses dias eu estava conversando com a Márcia sobre isso, e a minha sogra, ela fez como um atalaia. Ela estava beirando a morte já, ela estava com câncer, estava bem avançado. Ela chamou todos os sobrinhos, e enfiou a palavra goela abaixo. Tipo assim, ó, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, porque um dia vocês vão morrer, e aí, vocês vão para onde? Então ela fez o papel, ela fez a parte dela, sabe? E Deus incomodou ela para fazer isso. E ela chamou todos os sobrinhos e falou a verdade para eles. Então muitas vezes precisamos estar preparados para ser atalaias do Senhor, não importa a circunstância, nem a razão, nem o momento. No 30... Pode falar. Então, na segunda-feira veio uma moça aqui e ela trouxe a neta para mim, né? Ela não veio como cliente, ela veio bem no meu horário de almoço, queria que eu orasse pela neta dela. A menina tem 18 anos, já tentou suicídio 2 vezes, e quando a menina entrou aqui, ela falou assim, a mãe dela, olha aí, a Neide vai orar por você, vai te dar uma palavra. E assim, eu não estava esperando, eu estava ali, tipo assim, acabei vindo do meu almoço e tal. Mas aí a gente vê assim, né? Como que Deus trabalha nas nossas vidas, né? E aí eu levei ela para o escritório, e aí eu falei, como é que você tá? Ela, eu tô morrendo de vontade de sair daqui e me jogar debaixo do carro. Aí você para e pensa assim, uma garota de 18 anos, toda uma vida pela frente, né? A pessoa abre a boca e fala para você assim, eu tô com uma vontade de sair daqui, aí você pensa assim, que problema que você tem? Eu, Neide. Eu não tenho problema. Eu tenho isso comigo, sabe? O que eu vivo de problema, eu não tenho problema. Mas quando eu ouço uma pessoa falar uma coisa dessa, falar, essa pessoa tem um problema. E esse problema precisa ser resolvido, né? E aí eu fui conversando com ela, e ela falava assim, eu não estou com vontade de falar nada com ninguém. Dentro de mim, a tristeza que está dentro de mim, eu tenho que tirar. Eu tenho que arrancar essa tristeza que está dentro de mim. E aí eu fui falando, conversando com ela, sem a avó estar perto. Aí eu falei assim, mas você veio aqui, se você permitiu vir para sua avó, você realmente acredita que a oração pode mudar? Ela ficou parada, me olhando. Eu falei assim, mas você quer realmente que eu ore por você? Porque você tem que querer também. Não adianta só eu querer fazer por você. Eu tenho que ver da sua parte o mínimo possível de intenção. Não, eu quero uma mudança. Eu não quero mais isso.
Aí ela encheu o olho de lágrimas e falou assim, eu quero uma mudança. Aí eu peguei e falei, então eu posso orar por você. Mas além da oração, existem algumas coisas que você precisa fazer. Para isso a gente precisa de um acompanhamento. Aí eu fui, orei por ela. E sabe quando você vai orar para uma pessoa, o Espírito Santo te fala assim, mas o problema não é aí. O problema não está aí. E esses dias eu aprendi uma coisa, que o problema não é nunca o problema. O problema que a gente vê não é o problema realmente, vamos dizer assim. Sim. Tem mais coisa. Aí eu fui, orei por ela, tal, e quando eu orava, o Espírito Santo trazia na minha mente assim, não tá aí o problema. Eu pedi para o Espírito Santo visitar a casa, a família, tal, tal. E aí, quando eu trouxe ela para a avó de novo, a avó dela me agradeceu, aí eu falei assim, mas eu preciso conversar depois com você. Aí ela falou, eu venho aqui depois então, Neide. Eu falei, mas você precisa realmente vir, porque a gente precisa conversar. Porque o Espírito Santo me deu o seguinte discernimento, o que está acontecendo ali, a raiz não está ali, está em outro lugar. E se não houver a cura, ou a libertação, não tem como solucionar. Você fala assim, mas por que esse problema está na menina? Mas por que chegou ao ponto de estar na menina? Alguma coisa veio lá de trás, que agora disparou naquela menina. Então, às vezes, a raiz do problema a gente não consegue ver, porque está mais profundo do que os nossos olhos estão conseguindo ver. Mas eu fiquei muito assim, impactada de ver uma menina de apenas 18 anos dizendo, estou doida de vontade de ser daqui dentro e me jogar debaixo de um carro. Você pensa? E ela já tentou por 2 vezes suicídio. Ô, Neide, vem na minha cabeça, assim, abuso. E muitas vezes, dentro das famílias mais antigas, o abuso não é considerado uma verdade, sim uma mentira. Uhum. E às vezes é abusado há tanto tempo por alguém e as pessoas não acreditam. E aí essas pessoas tentam a morte mesmo, porque já não suporta mais e não conseguem mais se libertar daquilo. E penso que é por isso que o Espírito Santo falava para mim no momento que eu orava sobre ela, que o problema não estava ali. Tipo assim, tem outras coisas. Mas para que isso aconteça, eu precisava conversar com a avó dela, entender mais como é que está sendo, sabe? Porque com certeza tem mais coisas ali. O Espírito Santo. E essa noite eu fui orar, quando eu orava por ela, Deus trazia isso nitidamente no meu coração. Fácil não. E Mas, Deus dá uma instrução para a gente, né? Que eu vou te contar. sim. Eu aprendo com esse capítulo é que eu tenho que ser mais chata do que eu já sou. Acho que é melhor errar para mais, sabe? Mas o excesso também não pode. Afasta Tudo que também. é demasiadamente demais sai do espírito, passa a ser da carne. É Eu verdade. costumo dizer que os extremos é ruim, tanto para os dois lados. O extremo silêncio e o extremo falar demais. Então temos que pedir discernimento do Espírito Santo para saber o momento de falar e agir. Tá certo. Já pensou na época que Deus falou para o profeta, agora fica calado, e ele estivesse falando? É verdade. Ele estava falando o que ele queria falar e não o que Deus estava mandando que ele falasse. E ele, em obediência ao Senhor, Deus, ele ficou o quê? Em silêncio. Isso foi um período longo, né? Mas necessário, para que ele pudesse entender o que Deus queria fazer com ele e também com aquele povo. Sim. Então a gente tem que saber os momentos certos de falar e de calar. Você vê a hora que você está passando por uma situação que a vontade que você tem assim, é de falar mesmo, sabe? Chutar o pau da barraca e tudo, mas eu falo, não, essa é a vontade da Neide. Eu tenho certeza que o Senhor não quer que a Neide faça isso. E esse momento certo de falar e de se calar, a gente pega ali em João Batista. João Batista ficou 30 anos no deserto, em silêncio, só aprendendo e recebendo do Senhor. Até que chegou o momento que Deus falou, agora vai e fale, e profetize. Então,
igual o Eliseu também. Eliseu estava parado no campo na sua casa, cuidando do gado, até que chegou o momento que Deus levantou Elias e falou: leva lá e coloca ele no seu lugar. E Eliseu veio e fez 7 vezes mais do que Elias fez. Então, para tudo há o tempo certo. Mas precisamos estar atentos à vontade do Senhor. E continuou fazendo até depois de morto, né? Sim, Ou seja, o testemunho. Vamos dizer assim, trazendo para o dia de hoje, né? sim. E estar atento à vontade de Deus, por exemplo, o João Batista estava no deserto, mas ele estava buscando ao Senhor. Então, muitas vezes a gente se coloca na disposição de Deus, mas como que Deus vai usar a sua vida se você não o conhece, se você não ouve sua voz e não sabe o que ele quer de você? Se eu falar, A gente, perdão. só concluindo, é que a gente pega ali Daniel, por exemplo, tem uma passagem de Daniel que fala que Daniel meditava nas escrituras, por isso que Deus falou com ele. Vou falar uma coisa interessante aí que o senhor falou, está no deserto, mas está na dispensação de Deus. Quantas vezes nós reclamamos do que estamos passando? Mas por que em vez de reclamar, não pensamos o que o senhor quer me ensinar com isso? E se a gente for parar para analisar, até o Senhor Jesus se calou, porque chegou diante dos acusadores, mas falam que você faz isso, 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 isso. O que ele respondeu? Tu falas. Eu não vou me justificar. Eu não vou falar. Até ele soube o momento certo de ficar calado, diante das acusações, vamos dizer assim, né? Que a gente não vai saber a hora de falar, de calar. E a gente precisa entender que muitas vezes o deserto não é um lugar ruim, é um lugar de aprendizado. E que nem sempre estar no topo da montanha vai resolver. Mas eu sinto que Deus quer usar a minha vida como exemplo, não falando. Interessante, né? E como se deixar ser usada, você já tem essa consciência? E permitindo, né? Porque muitas vezes você também já falou tanto que é o silêncio que vai trazer a transformação e não mais a fala. Isso. E às vezes Deus está te levantando para falar para outros e não para os que você já falou. Uhum. Verdade. Gente, 6 Eu horas. acho que vai chegar, eu sinto assim como que vai chegar um tempo que as pessoas me vendo calada, as pessoas que já ouviram, né? Vão falar, você não vai falar nada, né? Eu sinto isso. É mudança de rota. Relaxa. Na hora as coisas vão dar certo. E eu já percebi que diante da minha boca fechada, muitas coisas já aconteceram. Nossa, só tenho que glorificar a Deus. Muitas mudanças já aconteceram. E eu creio que vai acontecer mais em nome de Jesus. Vou te passar uma situação. A Neide estava nesse dia. A gente estava num QGR na casa de um amigo nosso. E aconteceu uma situação que ele perdeu o controle do QGR, no meu modo de ver. Uhum. E eles ficavam olhando para mim, tipo, resolva. Eu falei, não, cara, você é o líder, você é o dono da casa, você tem que resolver. Eu tô fazendo a minha parte. Enquanto a situação tava cada vez mais se complicando, eu tava orando. Sim, intercedendo. Controle para que Deus soubesse o que fosse fazer. Sim. E aí, no momento certo, e eu estava em silêncio, só ouvindo o que estava acontecendo. E aí, no momento certo, veio a palavra, entendeu? E aí a gente falou. E então precisamos. A palavra diz que o profeta ele tem controle sobre o que ele vai profetizar. Não é aquele negócio, a palavra de Deus veio, eu preciso falar. Uhum. Não. Ele tem controle sobre o que veio. Então, eu tenho aprendido que o profeta ele precisa aprender a discernir quando vem no coração que o Espírito fala e tentar traduzir isso para a sua mente para que você dê clareza quando vai falar. Porque Sim. muitas vezes a gente só recebe e quer falar, mas você tem clareza do que está falando? Isso realmente vai edificar a pessoa ou vai piorar a situação?
Então, precisamos aprender a ouvir o Espírito, meditar, para que ele nos dê clareza, para que a gente possa falar. E que no momento que a gente vai falar, que ele fale, não a gente. E aí o profeta tem que ter controle sobre a sua profecia também, que é tipo assim, falou o que Deus mandou, para. Não fica tentando dar volta, tentando explicar o que Deus falou. Se chegou o ponto que já não tem mais palavra, para. Porque a gente quer às vezes concluir, né? A gente quer dar uma conclusão da profecia que Deus nos deu para dar para essa pessoa. Esclarecer mais. E às vezes não é o que Deus pediu. Deus mandou você falar aquilo ali, porque aquilo ali já vai fazer sentido para a pessoa. A gente brinca, mas nesse curso que eu tava fazendo, o cara falou assim, o cara chegou e foi profetizar no cara. E ele cantou a música do He-Man. Eu tenho a força, sou invencível, somos amigos e juntos venceremos a semente do mal. Consegue entender que é uma música? Sim. Mas tá falando, e o cara recebeu aquilo porque aquilo entrou no coração dele. Porque aquilo falou com ele. Eu já tive uma sensação assim. Então Deus usa coisas que a gente não imagina e não entende. Uai, eu sempre costumo dizer, mas Deus já usou uma pedra para falar, um jumento? E às vezes Deus faz a gente tomar algumas atitudes, algumas decisões, que nem a gente mesmo na hora entende por que a gente está fazendo aquilo. Mas lá na frente a gente vai ver, era necessário, Sim. era preciso que eu agisse dessa forma. Esse tempo agora, Deus tem me levado a tomar umas decisões tão difíceis, aparentemente dolorosas, sabe? Mas são situações na minha vida que durante o tempo eu tipo assim, eu sabia que eu precisava fazer algo, mas eu não queria fazer para não me indispor. Eu não queria fazer para tipo assim, mas de repente não vai ficar legal comigo, vai achar que, sabe? E aí o que eu fiz? Eu comecei a orar acerca daquela situação. Eu comecei a orar. E nas minhas orações eu falava, Senhor, me faz tomar as decisões conforme a tua vontade. Amém. E não o que eu acho. Senhor, me faz tomar decisões que o Senhor quer que eu tome. E foi tão natural assim, veio a situação, eu falei, não, vai ser assim, 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 preciso que seja assim. Ah, mas agora eu vou fazer assim. Eu falei, não, agora não tem mais agora, eu só preciso que seja dessa forma. E o interessante é que depois que eu falei, eu não fiquei pensando assim, eu magoei. Não, porque Deus trouxe a clareza, eu estou no controle. Então me trouxe paz. Mas enquanto eu estava sendo omissa, enquanto eu estava ali, tipo assim, tá sendo interessante, eu estava me machucando. Eu estava me ferindo. E aí quando eu comecei a orar, eu tomei a decisão, mas consciente que era Deus impulsionando, que era Deus no controle realmente, me trouxe paz. E as coisas se resolveram. E aí eu vi, não, é o Senhor mesmo. Não é a Neide, não é que isso coisa da cabeça da Neide, não é o querido da Neide. Então, assim, a gente aprender também a orar e entender o tempo certo é muito interessante. E eu aprendi uma coisa que eu tenho praticado muito, a oração. Muda qualquer situação. É oração, mas quando eu falo assim, a oração não é oração em grupo, expondo, não. É eu ali no meu canto, em silêncio, falando com Deus. Deus, eu confio no Senhor, o Senhor está no controle desse barco, isso aqui não é meu, eu sei que o Senhor direciona, é o Senhor que tem. E a todo momento, é impressionante como que Deus traz a resposta. Só precisamos estar atentos para ouvir, né? A voz do Senhor, né? Eu, assim, ouvindo as palavras de vocês aí, eu também, assim, aliás, né? Nós, assim, eu estou passando por um momento, assim, igual a Neide está falando, né? Pelo deserto. E nós aprendemos que o deserto não é para nos maltratar, e sim uma escola, um aprendizado, né? E muitas coisas, assim, eu louvo a Deus pela vida da Leila, né? A gente tem aprendido também pelas palavras, Senhor. Foi tocante, falou comigo também, tá? Que nós devemos, assim, confiar mesmo no Senhor, né? Ter a plena confiança, né? E orar e descansar no Senhor,
porque é Ele que está no controle de tudo. Não adianta a palavra, a gente só falar, não vai sair nada. Então, a gente vai, assim, a gente vai falando coisas que nem deve, né? Nem deve. Então, nós temos que aprender a se calar. No momento certo, o Senhor vai falar por nós, né? Usar as pessoas a falar conosco. Então, assim, um aprendizado na nossa vida. Nós aprendemos a confiar no Senhor. Temos que confiar. E entregar e descansar, né? O tempo todo. Descansar somente no Senhor. No tempo certo, igual o senhor está falando aí, o tempo certo. E a Bíblia fala, né? Vem constantemente falando, né? Então, é maravilhoso, né, esse aprendizado que nós estamos fazendo. Porque é um passando para o outro. É muito bom isso daí. A gente tem aprendido muitas coisas, né? E quem é que não passa pelo deserto? Todos nós, né? Nós temos que passar aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Essas palavras. Amém. Maravilhoso para conosco. Amém. Deus é muito bom. Vamos encerrar? Mais de 6h05 já. Amanhã a gente volta e a gente toma mais uma bordoada, porque ele vai falar para os pastores de Israel. Meu Deus. Dona Leonilda, pode orar para a gente encerrar? Tá bom. Amém. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor Jesus, nesse momento, Pai. Pai, sei que o Senhor tem contemplado, Senhor Jesus, essa leitura, papai, da tua palavra, Senhor, tem falado conosco, Senhor, nessa manhã, papai querido. Abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui está, Senhor, aquelas que não pôde também entrar, Senhor, mas elas vão ouvir, Senhor, mais tarde, Senhor, porque aqui nós estamos aprendendo de Ti, meu Pai, a ter mais confiança em Ti, Senhor. Ó, papai querido, nessa manhã, Senhor, visita cada coração, Senhor amado, a cada situação, Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para que nós, a cada dia, Senhor Jesus, possa, em primeiro lugar, colocar, Senhor, a Ti, meu Pai. Pai, abençoa, Senhor Jesus, que o Senhor venha tomar a primazia, Senhor, desse dia em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Pai, aquelas vidas, Senhor Jesus, aleluia, que nós possamos, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor, como convém, meu Pai. Que nós possamos estar atentos, Senhor Jesus, ao Teu mandado, Senhor. Pai, é no Teu nome, Senhor, que eu te peço, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada família, Senhor amado. Abençoa, Senhor, a cada casamento, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada pai, cada filho, a cada neto, a cada sobrinho, Senhor, abençoa as famílias, Senhor, nessa face da terra, Senhor, abençoa, Senhor, Israel, Senhor, dai graça, Senhor, Jesus, abençoa aquelas pessoas, Senhor, que eles venham reconhecer, Senhor, Pai, a Tua palavra, Senhor, o Senhor como senhorio, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, e o Senhor venha tomar a primazia, Senhor, nesse dia em nossas vidas, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.